Minha gente, um vídeo que tá sendo prometido aqui há um tempo já e hoje a gente veio acabar com isso, trazer esse resultado, trazer a nossa comparação, resenhar um pouquinho sobre uma base, duas bases que a gente tem falado bastante. Eu falo a gente porque eu sou vocês, vocês são eu, né? A gente é essa coisa que todo mundo tchuguedinho e eu gosto muito disso. E eu, como falo pra vocês bastante dessas duas bases e tava sempre querendo trazer esse comparativo de uma e outra e tudo mais, são da mesma linha, mas tem efeitos diferenciados, eu quis fazer aqui esse vídeo pra vocês, pra gente ver ao vivo e a cores, ao vivo não tanto, esse resultado, né? Essa diferenciação entre uma base e outra. E quais são essas bases que eu tô falando? São essas daqui da Von True, da linha Flawless. Essa é a Ultra Matte e essa daqui é Matte. A gente vai fazer todos os nossos comparativos, eu vou passar de um lado do meu rosto uma, do outro lado a outra, a gente vai ver como que tá ficando, eu vou até fazer uma linha aqui, gente, coisa que eu nunca fiz nesse lugar, pra gente conseguir ver bem a diferença entre elas, cobertura, textura, acabamento, vai ser bem bacana, então fiquem aqui comigo. Primeiro eu queria dizer que as duas são no mesmo tom, tá? Ambas são no bege claro. E essa base aqui, especificamente, a Ultra Matte, ela tem uma tecnologia de cor fiel, que é uma tecnologia que se adapta ao tom real da nossa pele. Ainda que ela fique um pouquinho clara na hora que a gente inicia a aplicação, essa tecnologia que permite que ela se adeque certinho ao nosso tom de pele. Então bora começar isso daqui. Como vai ser um vídeo comparando bases, eu não quero aplicar primer pra gente não interferir no resultado, mas eu vou aplicar um hidratante na minha pele, porque isso sim interfere no resultado. Se a minha pele não está hidratada, ela vai acabar interferindo em como as bases ficarão. Então eu vou aplicar esse hidratante aqui da Clear Skin, que é não oleoso, hidratante aplicado. E antes da gente fazer a aplicação mesmo, eu queria dizer que eu escolhi pincéis para aplicar essa base hoje, porque o pincel concentra mais o produto na pele. E eu separei esses dois pincéisinhos aqui, ó, Kabuki, que eles são bem macios e bem densos. Eu sei que não são iguais, mas eles deixam o mesmo resultado na pele, justamente porque se eu escolhesse algum pincel que tivesse alguma coisinha diferente aqui, ele poderia interferir. Então são dois pincéis Kabuki bem densos pra gente poder aplicar cada base de um lado. Bom, e pra gente conseguir comparar, eu vou fazer um risco de fora a fora aqui no meu rosto, bem no meio, vou tentar fazer bem no meio. E aqui do meu lado direito eu vou usar a Ultra Matte e do meu lado esquerdo eu vou usar a Matte tradicional da linha, pra gente poder ver os efeitos. Gente, não é que eu dividi até que bem, cara? Olha, ficou lindíssima. Então, como já tá tudo certo, bora começar as aplicações. Eu vou aplicar do jeito tradicional que eu gosto de fazer sempre, que é primeiro eu passo no rosto e depois eu venho com o pincel. E logo a primeira coisa que a gente vai analisar são as texturas, tá vendo? Essa base aqui, eu vou aplicar antes na mão pra vocês verem. Ela é uma base cremosa, como vocês podem ver, ó, ela é mais densa, mas ela não é extremamente densa. Me parece que é uma boa cobertura. Na verdade, eu já usei, eu sei que tem, né? Mas ok. É uma boa cobertura, mas a gente vai ver isso daqui comparando com a outra, porque é isso que nos interessa, tá? E agora, desse lado, eu vou aplicar a Matte. A Matte, como ela não tem o biquinho, eu vou aplicando no dedo e vindo pro rosto, pra gente poder comparar. E a mesma coisa da Ultra Matte, gente. Eu, na verdade, na hora que eu aplico uma e aplico outra na mão, eu vejo que uma é um pouquinho mais emoliente, a Matte é um pouquinho mais emoliente do que a Ultra Matte, tá? Ela é um pouquinho menos densa na hora de espalhar. E aí agora a gente vai esfumar isso daqui pra gente ver como vai ficar. Desse lado aqui, da Ultra Matte, eu vou usar esse meu pincelzinho, que eu acredito que seja da Macrylan, e do outro eu vou usar esse pincelzinho meu aqui da Real Techniques. Ó, a quantidade que eu apliquei foi muito bem espalhada nessa área aqui só. Eu não consegui trazer pra testa porque ia ficar muito fina, aí a gente começa a manchar a base, porque a gente quer aplicar pouco produto e quer pegar uma área muito grande. Então, isso é um dos erros que a gente comete e acaba manchando um pouco a maquiagem. Aplicar uma quantidade maior de produto, além de ajudar na cobertura, vai mostrar fielmente como ele é e não vai acontecer de manchar, né? Então, eu vou aplicar mais um pouquinho aqui na minha testa, pra gente conseguir finalizar essa parte toda aqui do meu rosto.
Bom, terminei aqui a aplicação desse lado e já vamos fazer algumas considerações sobre ela. É uma base extremamente mate, vocês veem que a minha pele não tem nenhum tipo de viço, não tem nenhum tipo de brilho, tá? Ela tá bem sequinha mesmo na pele, bem sequinha mesmo. E a tendência é ela secar mais ainda, tá? Ela dá uma leve acumulada aqui ao redor do meu nariz, mas eu acredito que isso daqui seja por conta de preparação de pele, de primer e tudo mais, que isso daqui interfere sim na maquiagem. O primer ele dá uma certa sustentação, então isso daqui por hora nós vamos relevar, tá? E a cobertura dela não é aquela cobertura de, meu Deus, uma camada deu pra tampar tudo. É uma camada, ficou ok, tampa as manchinhas mais clarinhas, mas as mais escuras, elas ainda aparecem aqui, que a gente corrigiria ou com corretivo, ou a gente tentaria uma segunda camada dela, que a gente vai tentar também. Mas no geral, ela dá uma boa uniformizada na pele e deixa esse resultado ultra mate. Realmente, ela cumpre isso daí que ela promete. É uma base que eu não sou muito fã de passar nessa parte aqui do olho, porque ela forma um pouquinho de vinco. Toda vez que a base for muito seca, ela vai acontecer isso, tá? Então eu evitaria de passar, mas como eu passei, aqui ficou. Mas no geral, aqui olhando no espelho e fazendo essas considerações iniciais, é uma base bem legal, que eu usaria ela no meu dia a dia tranquilamente, porque ela não tem essa textura extremamente grossa, não deixa esse acabamento reboco. E eu corrigiria essas manchinhas mais insistentes com o corretivo para não ficar um acabamento muito pesado, porque eu acredito que uma segunda camada numa base ultra mate fique um pouco mais porcelana, vamos dizer assim, aquela pele bem carregada. Vamos então agora pro meu lado esquerdo pra gente comparar uma base com a outra mesmo. Bom, já vou fazer uma consideração aqui antes de terminar a aplicação. É uma base que com o pincel ela é mais chata de trabalhar. Ela dá uma riscada, ela dá uma manchada, ela parece que a gente desliza ela um pouco do lugar. Então eu acredito que com a esponja ela tem uma performance melhor. Eu acho que eu gosto mais com a esponja do que com o pincel, porque eu vejo que ela arrasta um pouco quando ele passa, ainda que eu esteja dando batidinhas. Então esse lado aqui foi muito mais fácil de trabalhar do que esse lado está sendo. Bom, vamos lá pra gente fazer nossas considerações e comparações. Esse lado tá muito marcando os meus poros, mas assim, muito. Eu vejo os meus poros extremamente marcados. Eu vejo um certo acúmulo aqui na minha pálpebra, que geralmente acontece, mas esse lado aqui não aconteceu, ó. Esse lado tem um acúmulo aqui, bem nessa lininha do meu côncavo. E é uma base que com o pincel eu não aplicaria de novo. Não achei que ela ficou bonita, mancha bastante. Inclusive aqui na testa eu vejo que ela tá riscada, ó. E aí a hora que eu vou tentar dar uma ajeitada nisso, ela acaba removendo um pouco da base. E fica meio manchada, é um negócio meio estranho da gente trabalhar. Então eu preferi aplicar talvez com a esponja. Inclusive eu vou dar o acabamento com a esponja pra gente ver se muda esse resultado aqui dela. Bom, muda, né, gente? Porque a gente tá dando um acabamento, mas a gente até tira um pouquinho da cobertura e deixa ela um pouco menos concentrada na pele, né? Mas olhando no meu espelho, esse meu lado aqui, eu gosto muito mais do resultado. Parece muito mais pele do que esse lado, porque tá tudo acumulado nos meus porinhos. Também é um efeito de não passar primer, mas no geral, comparando isso daqui, se a gente não tivesse um primer, esse lado aqui não está bonito. Não está bonito, não é nem que eu não gostei. E olha que é uma base que eu tenho usado muito, que eu tenho achado ótima, que ela tem atendido as minhas expectativas, mas eu tô sempre aplicando com a esponja. Agora, comparando, eu tô vendo o quanto ela está acumulada desse lado do meu rosto. Bom, feita essas considerações aqui iniciais, vamos ver se elas conseguem construir camadas. Esse meu lado aqui, ele já tá bem seco. A hora que eu olhei no espelho, que eu terminei a aplicação aqui do meu lado esquerdo, a sensação que me deu é que eu já tinha aplicado até pó, porque ele fica muito sequinho. É uma base que a gente pode dispensar o uso do pó. Mas vamos ver se ela aceita ter uma segunda camada. Gente, é uma base que tranquilamente aceita uma segunda camada, porque geralmente, quando a gente já aplica o produto, ele já começa a sair de baixo na hora que a gente espalha, fica um negócio horroroso. E aí sim ela cobre as manchinhas que antes estavam mais aparentes.
E, gente, é uma diferença muito absurda como uma base se comporta em relação a outra, utilizando o mesmo utensílio, né, que é o pincel. Esse lado aqui, a gente vê um resultado muito mais bonito com o pincel do que o outro. Um acúmulo que praticamente não existe nos poros, né? E tá muito mais bonito, mas assim, anos-luz mais bonito esse lado do que o outro. Uma segunda camada construída aqui, reagiu muito bem, mas olha só, a partir do momento que eu fiz a segunda camada, aí sim igualou ao tom desse lado. Esse lado ele tem mais cobertura numa primeira aplicação, mas ele não fica tão bonito quanto esse lado aqui em uma única aplicação. O que não é uma coisa ruim, tá, gente? É uma coisa boa. Por exemplo, se você não gosta de uma maquiagem muito pesada durante o dia, uma camadinha dela já dá certo e tá ok. Pra noite você aplica 2, aplica 3, talvez em alguns locais, só pra deixar mais concentrado. E é um resultado que me deixa muito, muito, muito satisfeita. Agora vamos pra segunda camada aqui desse outro lado, que me assusta um pouco também. Mas é mais por causa do acabamento que eu já tô aqui. Ele não tá tão bonito não, hein? Cara, eu tô bem decepcionada com essa base com pincel, porque a segunda camada, na hora que você vem com o pincel por cima, ele não remove o que tá embaixo. Aceita construir uma segunda camada sim, mas com o pincel fica um resultado muito feio, gente. O acabamento com a esponja é quase que indispensável. Olha só, a aplicação que eu fiz desse lado é exatamente como esse. Eu não consigo trabalhar, eu vou ficar trabalhando horas e horas e horas e ela toda vez vai marcando com o pincel, não fica nada bonito. Então, de novo, eu vou dar acabamento com a esponjinha pra deixar isso daqui mais uniforme. E aí, com a esponja, a Mardita dá certo, viu? O negócio dela é esponja, não é pincel. Agora sim, numa segunda camada, uma cobertura muito mais alta do que esse lado, inclusive, ó. E os poros ficaram menos marcados. Achei que ele deu uma disfarçada naquela marcação que tava muito feia. E eu achei que ficou bem mais bonito. O acabamento também em semi-mate, eu sinto ela mais fresca na minha pele desde a primeira aplicação. Esse lado aqui eu sinto ela seca, inclusive já está bem mais seco. Aqui no centro do rosto, na verdade, que ela tá terminando de secar, mas aqui na parte externa já tá secando. E olha só a diferença dos lados. Deixa eu pôr meu cabelo pra trás aqui pra vocês conseguirem comparar direitinho. A diferença dos lados, uma cobertura muito maior, um acabamento um pouquinho mais luminoso do que esse lado aqui da Ultra Matte. E um pouquinho mais também marcado, o que é uma coisa negativa, né, gente? Olha a concentração aqui de produto na minha pálpebra em relação a esse lado aqui da Ultra Matte. A Ultra Matte é próxima de 0. E aqui ele já tem uma concentração aqui nessas linhas minhas, ó. Se eu passo o dedo, ele vai saindo. É uma base que eu sinto que eu preciso selar minha pele de qualquer forma, porque esse daqui vai manchar, né? O fato de eu colocar a mão no meu rosto vai acabar removendo um pouquinho de produto e vai deixar manchado. Essa parte aqui da minha bochecha é a que mais me incomoda desse lado, porque meus poros estão muito evidentes, muito marcados. Mas é uma base que eu usaria mais no meu dia a dia, fazendo uma boa preparação de pele para não acontecer isso, porque ela deixa um acabamento menos carregado. Sinto ela menos na minha pele, ela parece que tá mais fresh, mais fresquinha, com um acabamento mais viçoso, uma coisa mais cara de pele. Esse meu lado esquerdo também, um outro comparativo é que aqui abaixo dos meus olhos existe muito menos vinco do que esse lado, por conta da base ser ultra mate. Está muito seca. Então ela forma menos vinco, mas a concentração, ó, de produto nas linhas, depois que eu removi aquela vez, já nem voltou mais, ele não acumulou de novo. Algumas bases acumulam rapidinho de novo. Só mesmo a parte dos poros aqui que tá muito marcado, eu não tô gostando nem um pouco, esse lado aqui já não tá, ó. Sobre transferência, gente, eu peguei aqui um filete de papel higiênico e vou pressionar aqui dos lados do meu rosto. Vocês podem ver, ó, que esse daqui, como é um acabamento mais luminoso, ela gruda mais na pele. A base mate, esse lado aqui, ela dá uma transferida justamente porque ela não está selada na minha pele. Coisa que não aconteceria se eu tivesse selado. E a Ultra Mate, gente, próximo de 0. Não transferiu praticamente nada.
Mas nada. Tô fazendo força pra enxergar aqui no papel se tem alguma base, algum resquício de base nele. Esse lado aqui é mais por conta desse acabamento um pouquinho mais luminoso, né? Que é mate, somente mate. Que na verdade já não deveria ficar tão brilhoso assim, mas ok. Agora no teste de água, gente, eu peguei uma aguinha termal aqui pra gente ver como que elas vão se comportar caso a gente molhe a nossa pele, né? Vamos então dar uma espirradinha e aí a gente vê como que vai acontecer o negócio. Molhei bem aqui os dois lados, inclusive molhei muito bem o meu cabelo. E já vamos fazer uma comparação aqui agora, porque esse lado como é mate, tá vendo como a água parece que tá bem mais superficial na pele do que esse lado? Aqui parece que ela tá querendo entrar um pouco e tá querendo mudar a base, a textura dela. E principalmente nessa área aqui, eu vejo que isso daqui vai acontecer. Agora vamos ver no papel se elas realmente estão saindo. Olha, o Ultramate se comportando muito bem nesses testes nossos aqui, que ela não transferiu e ainda não escorreu nem um pouco. Já a Mate, ela sai um pouquinho, tá vendo? Bem de leve, mas bem de leve mesmo. E agora uma outra característica, gente. Olha só, a base que eu mais tava gostando, eu já não tô gostando mais. O local onde eu pressionei o papel, ele voltou a acumular demais nos meus porinhos. Segue com esse acúmulo aqui que não me agrada em nada. Inclusive, como eu tô falando bastante, eu vejo que ela tá querendo formar vincos. Ó, não deu outra. Aqui, quando ela fica muito tempo na pele, ela já começa a sair. É uma base que sai se a gente deixar a água na pele. E ela mancha. Eu tô removendo aqui, ó, tô vendo que quanto mais eu vou carimbando o papel, olha aqui. É que agora até ficou papel. Mas ela mancha. Ela mancha, ela sai a cobertura. Que decepção. Jesus amado. Ficou até um pedaço de papel aqui que... Aí, agora saiu. Olha só. Simplesmente a cobertura dela vai saindo. Vamos ver a Ultramate. Gente, eu fui secar aqui, acabei batendo no delineado e ele carimbou aqui no meu nariz. Mas, ó, isso daqui é papel grudado. Foi o papel que grudou. E, ó, removendo esse excesso de água do lado da Ultramate, ela saiu o tanto que tinha transferido a outra base. Ou seja, a transferência que a gente nem tinha molhado a pele foi só quando eu coloquei o papel sem nada. Só que isso daqui, gente, foi o resultado dela depois de molhada. Então, ela se comportou muito bem, mas muito bem mesmo. E eu sinto ela sequinha na pele. Esse lado eu continuo sentindo pegajoso, mas assim, a cobertura cagou, né? Simplesmente manchou inteirinha. Bom, gente, aí está a verdade nua e crua sobre as duas bases. Não sei se eu vou continuar amando tanto essa daqui. Acredito que uma boa preparação de pele, ela deu uma melhoradinha, mas acho que meu coração tá sendo conquistado aos poucos pela Ultramate, que se saiu muito bem nesse nosso comparativo e eu gostei bastante. Mas o link para esses dois produtinhos estão aqui na descrição do vídeo, é só você clicar aqui em cima no título. E um beijo, até a próxima!